de modo particular, saudamos os membros ou participantes do 45º Encontro Nacional de Pastoral Litúrgica e aqueles que nos acompanham através dos meios de comunicação social. Vai presidir esta nossa celebração Dom João Marcos, Bispo de Beja e vogal da Comissão Episcopal de Liturgia e Espiritualidade. De pé, demos início à nossa celebração.
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, a graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Queridos irmãos e irmãs, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Oremos. Vós quisestes, Deus omnipotente, que São Tiago fosse o primeiro dos apóstolos a dar a vida pelo Evangelho. Concedei à vossa Igreja a graça de encontrar força no seu testemunho e auxílio na sua proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, nós trazemos em vasos de barro o tesouro do nosso ministério, para que se reconheça que um poder tão sublime vem de Deus e não de nós. Em tudo somos oprimidos, mas não esmagados. Andamos perplexos, mas não desesperados. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não aniquilados. Levamos sempre e em toda a parte no nosso corpo os sofrimentos da morte de Jesus, a fim de que se manifeste também no nosso corpo a vida de Jesus. Porque, estando ainda vivos, somos constantemente entregues à morte por causa de Jesus, para que se manifeste também na nossa carne mortal a vida de Jesus. E assim, a morte atua em nós e a vida em vós. Diz a Escritura: acreditei, por isso falei. Com este mesmo espírito de fé, também nós acreditamos e por isso falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos há de ressuscitar com Jesus e nos levará convosco para junto dele. Tudo isto é por vossa causa, para que uma graça mais abundante multiplique as ações de graças de um maior número de cristãos, para a glória de Deus. Palavra do Senhor.
O Senhor esteja convosco.
Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com os filhos e prostrou-se para lhe fazer um pedido. Jesus perguntou-lhe: que queres? Ela disse-lhe: ordena que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita, outro à tua esquerda. Jesus respondeu: não sabeis o que estáis a pedir? Podeis beber o cálice que eu hei de beber? Eles disseram: podemos. Então Jesus declarou-lhes: bebereis do meu cálice, mas sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não pertence a mim concedê-lo. É para aqueles a quem o meu Pai o designou. Os outros 10 que tinham escutado indignaram-se com os 2 irmãos. Mas Jesus chamou-os e disse-lhes: sabeis que os chefes das nações exercem domínio sobre elas e os grandes fazem sentir sobre elas o seu poder. Não deve ser assim entre vós. Quem entre vós quiser tornar-se grande, seja o vosso servo. E quem entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso escravo. Será como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção dos homens. Palavra da salvação. Senhores bispos, reverendos padres e diáconos, queridos irmãos e irmãs, acabamos de ouvir esta página do Evangelho que nos mostra, em primeiro lugar, que o discurso do Senhor era um e o discurso dos discípulos era outro. Estavam todos juntos, mas aquilo que os motivava era diferente no Senhor, era diferente nos apóstolos. Este texto que ouvimos mostra-nos como Jesus, cheio de sabedoria, ajuda os discípulos a abrirem-se a esta dimensão do mistério pascal, que no fundo é a base do próprio cristianismo. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com Tiago e João e disse: Senhor, ordena que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita, outro à tua esquerda. Ou seja, os primeiros lugares para eles. Os primeiros lugares. Depois Jesus fala no último lugar. Mas antes disso, diz-lhes: não sabeis o que estáis a pedir. E Jesus faz-lhes uma pergunta: podeis beber o cálice que eu vou beber? E eles responderam: podemos.
Ou seja, não quiseram dar parte de fracos. E Jesus serve-se disso para lhes garantir. Está garantido. Bebereis o cálice que eu vou beber. E de sofrer como eu vou sofrer. Mas o sentar-se à direita ou à esquerda, isso é para aqueles a quem o Pai o guardou. Os outros 10 ficaram indignados. Viram as pretensões destes dois e da sua mãe. E Jesus chama-os e diz-lhes, digamos, qual é a sua maneira de ver as coisas. Diz-lhes basicamente isto, que os chefes das nações exercem domínio sobre elas, os grandes fazem sentir sobre elas o seu poder. Não deve ser assim entre vós. Não seja assim entre vós. Entre vós, aquele que quiser tornar-se grande, há de ser o vosso escravo. Há de ocupar o último lugar. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção dos homens. Queridos irmãos, Cristo, nosso Senhor, veio ao mundo para nos salvar. Para nos salvar desta mentira que está gravada dentro de nós, pelo demónio, esta mentira de que o primeiro lugar é o lugar da felicidade. E se tu te serves das tuas qualidades e do teu trabalho para progredir, para conquistar um lugar que seja um bocadinho mais acima do que o da tua mulher, ou do teu marido, ou de um companheiro de trabalho. Queridos irmãos, Jesus ensina-nos a correr não para o primeiro lugar, mas para o último lugar. Eu não sei, eu cresci no campo e lembro-me das galinhas, que às vezes estavam assim diante de uma rede para passar para o outro lado, onde viam qualquer coisa para comer, estavam ali contra a rede e não viam que se andassem 2 ou 3 metros, a passagem estava ali aberta. Queridos irmãos, o último lugar é o lugar do cristão. Porque é o lugar de Cristo. É o lugar do servo. Na igreja, todos servimos. O Papa é o servo dos servos de Deus. Os bispos são os servos dos servos. Os padres estamos para servir, para vos servir a vós. E vós, todos vós, fostes batizados em Cristo, no mesmo Espírito de Cristo, para servirdes. Porque a felicidade está não em juntar para mim, mas em dar a vida, em amar. E amar é dar a vida, é perder a vida. Isso vemo-lo na primeira leitura, tirada da segunda carta aos Coríntios. Esta leitura, que no fundo é uma tradução, digamos, do ministério apostólico desta palavra de Jesus que ouvimos. Servir e dar a vida pela redenção dos homens. Aquilo que São Paulo diz é que nós, os apóstolos, somos oprimidos, mas não esmagados,
andamos perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não aniquilados. Levamos sempre no nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nós. Queridos irmãos, não podemos dar Cristo a não ser no seu mistério pascal, na sua morte e na sua ressurreição. Se Cristo me chamou para ser apóstolo, Ele chama-me a dar a vida, a perder a minha vida. Para quê? Para que vós recebais a vida. Queridos irmãos, tudo isto é por vossa causa. Tudo isto que os apóstolos sofrem, que os vossos pastores sofrem, é por vossa causa. Está aqui dito por São Paulo. Para que uma graça mais abundante multiplique as ações de graças de um maior número de cristãos para a glória de Deus. Uma coisa é estarmos como servos, outra coisa é servirmos-nos a nós mesmos. Servirmos-nos da liturgia para nós próprios crescermos aos nossos próprios olhos e aos olhos dos outros. O que é um acólito? É um servo. O que é um diácono? É um servo. O que é um apóstolo? Um presbítero, um bispo? Servos. Servos. O que é um ministro? O senhor ministro? Servo. Quantas vezes nas nossas paróquias, vós que sois servidores da liturgia, quantas vezes vós tendes consciência disto, de que estáis em função daqueles que estão ali, daquele que está lá ao fundo da igreja, envergonhado. Quantas vezes, queridos irmãos, nós vemos o contrário, vemos que o Sr. Padre brilha porque faz uma homilia muito bonita e as pessoas, Sr. Padre, gostei muito da sua homilia, muito, muito. O Sr. Padre cresce. Quantas vezes vós, diáconos, apareceis mais do que o vosso serviço? Porque ser diácono, queridos irmãos, é aprender a servir. É servir, é fazer com que o serviço apareça e o servidor desapareça. É uma técnica que é necessário aprendermos todos. Que o serviço resplandeça, mas que o servidor desapareça. Para quê? Para que uma graça mais abundante multiplique as ações de graças de um maior número de cristãos para a glória de Deus, não para a glória nossa, para a glória de Deus. Este texto de São Paulo, queridos irmãos, é um guia seguro para nós, hoje, neste dia. Este texto foi vivido por todos os apóstolos
que deram a sua vida pelo Evangelho. Este texto é vivido por todos nós, na medida em que perdemos a nossa vida para vos servir. Que o apóstolo São Tiago interceda por nós, que nós aprendamos realmente esta maravilha, que é o desaparecermos quando servimos. De tal maneira que as pessoas deem glória a Deus e não deem glória a cada um de nós que serve porque foi chamado para isso. Somos servos inúteis, diz Jesus. Porquê? Porque o nosso serviço não está ao nível da utilidade, mas da graça. Irmãos e irmãs, na festa do apóstolo São Tiago, apresentemos as nossas súplicas a Deus Pai, pela Igreja e pelo mundo, dizendo, cheios de confiança: pela Igreja Católica e Apostólica, para que, por intercessão de São Tiago, primeiro apóstolo mártir, dê testemunho da ressurreição de Jesus Cristo, oremos. Pelo Papa Francisco, pelos bispos e presbíteros, para que exerçam o seu ministério como São Tiago e sejam verdadeiros pescadores de homens, oremos. Por aqueles que têm na pesca o seu ganha-pão, para que, por intercessão de São Tiago, pescador no mar da Galileia, sejam livres de todos os perigos e regressem em paz às suas casas, oremos. Por todos os discípulos e amigos de Cristo, para que sejam dignos de dar testemunho dele como São Tiago e não recusem participar no cálice da sua paixão, oremos. Por todos os homens e mulheres de boa vontade, para que façam a experiência de São Tiago, pertencendo ao grupo dos amigos íntimos de Jesus, oremos. Pelas nossas comunidades paroquiais e seus evangelizadores, para que a palavra semeada com lágrimas dê abundantes frutos de alegria, oremos.
Deus eterno e omnipotente, escutai o povo que vos invoca e, por intercessão do apóstolo São Tiago, dai-nos a graça de abandonar as nossas redes para seguirmos os passos de Jesus. Por Cristo nosso Senhor.
Oremos. Purificai-nos, Senhor, com o batismo da paixão redentora do vosso Filho, para que, celebrando a festa de São Tiago, o primeiro apóstolo a participar do cálice de Cristo, possamos oferecer-vos um sacrifício agradável a vossos olhos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Pastor eterno, não abandonais o vosso rebanho, mas sempre o guardais e protegeis por meio dos santos apóstolos, para que seja conduzido através dos tempos pelos mesmos chefes que pusestes à sua frente como representantes do vosso Filho Jesus Cristo. Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória cantando numa só voz. Pai de infinita misericórdia, humildemente vos suplicamos por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, que vos digneis aceitar e abençoar estes dons, esta oblação pura e santa. Nós vos oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Dai-lhe a paz e congregai-a na unidade. Defendei-a e governai-a em toda a terra, em comunhão com o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos os bispos que são fiéis à verdade e professam a fé católica e apostólica. Lembrai-vos, Senhor, dos vossos servos e servas e de todos os que estão aqui presentes, cuja fé e dedicação ao vosso serviço bem conheceis. Por eles nós vos oferecemos, e também eles vos oferecem este sacrifício de louvor, por si e por todos os seus, pela redenção das suas almas,
para a salvação e segurança que esperam, ó Deus eterno, vivo e verdadeiro. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a memória da gloriosa sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também a de São José, seu esposo, e a dos bem-aventurados apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago, João, Tomé, Tiago, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço, Crisógono, João e Paulo, Costa e Damião, e de todos os santos, por seus méritos e orações, concedei-nos em tudo e sempre auxílio e proteção. A oblação que nós, vossos servos, com toda a vossa família, vos apresentamos. Dai a paz aos nossos dias, livrai-nos da condenação eterna e contai-nos entre os vossos eleitos. Santificai, Senhor, esta oblação com o poder da vossa bênção e recebei-a como sacrifício espiritual perfeito, de modo que se converta para nós no corpo e sangue do vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Na véspera da sua paixão, ele tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, levantando os olhos ao céu, para vós, Deus, seu Pai Todo-Poderoso, dando graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou este sagrado cálice em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, abençoou e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Celebrando agora, Senhor, o memorial da bem-aventurada paixão de Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, da sua ressurreição de entre os mortos e da sua gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos, com o vosso povo santo, dos próprios bens que nos destes, oferecemos à vossa divina majestade o sacrifício perfeito, santo e imaculado, o pão santo da vida eterna, e o cálice da eterna salvação. Olhai com benevolência e agrado para esta oferenda e dignai-vos aceitá-la como aceitastes os dons do justo Abel, vosso servo, o sacrifício de Abraão
nosso Pai na fé, e a oblação pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Humildemente vos suplicamos, Deus Todo-Poderoso, que esta nossa oferenda seja apresentada pelo vosso santo anjo no altar celeste, diante da vossa divina majestade, para que todos nós, participando deste altar, pela comunhão do Santíssimo Corpo e Sangue do vosso Filho, alcancemos a plenitude das bênçãos e graças do céu. Lembrai-vos, Senhor, dos vossos servos e servas que partiram antes de nós, marcados com o sinal da fé, e dormem agora o sono da paz. Concedei-lhes, Senhor, a eles e a todos os que descansam em Cristo, o lugar da consolação, da luz e da paz. E a nós, pecadores, que esperamos na vossa infinita misericórdia, admiti-nos também na Assembleia dos bem-aventurados apóstolos e mártires João Batista, Estevão, Matias, Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino, Pedro, Felicidade, Perpétua, Águeda, Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e de todos os santos. Recebei-os em sua companhia, não pelo valor dos nossos méritos, mas segundo a grandeza do vosso perdão. Por Cristo nosso Senhor, criais todos os bens e lhes dais vida, os santificais, abençoais e distribuís por nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Protegei sempre a vossa família, Senhor, por intercessão do apóstolo São Tiago, em cuja festa recebemos com alegria os vossos dons sagrados. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Com a bênção final desta nossa celebração, o Sr. Bispo abençoará também os objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. With the final blessing of this celebration, the Bishop also will bless the religious objects. Avec la bénédiction finale de cette célébration, l'évêque fera aussi la bénédiction des objets religieux. O Senhor esteja convosco. Bendito seja o nome do Senhor. O nosso auxílio vem do Senhor. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.